Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, meus caros, olá, minhas caras. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast para tratar de pílulas de bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho. Eu sou o Caio Taniguchi, sócio da área de Previdência e Remuneração, e é bom ter vocês aqui com a gente novamente. Vamos lembrar rapidamente que esse é mais um episódio que já tratou do conceito de bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho, já tratou um pouco a respeito de etarismo, envelhecimento dentro do ambiente de trabalho, tratamos também de questões legais, né, que tratam desses aspectos, e o último episódio foi para tratar um pouco do papel da liderança no sistema de gestão de bem-estar e felicidade. Hoje, para trazer, sem perder aqui a linha, trazer uma coisa um pouco diferente. A gente tem discutido com muitos clientes, né, qual é a percepção, quais são as necessidades das suas pessoas. Então trouxe hoje dois caras sensacionais que têm produtos, serviços que as empresas têm buscado, e eu quero que vocês escutem um pouco deles, o quanto isso é importante, o como isso é um grande mecanismo para gerar atração, engajamento, produtividade, também na perspectiva de bem-estar e felicidade dentro do ambiente de trabalho. Então, Marco, Francisco, bem-vindos aqui ao nosso podcast. Obrigado por ter aceito o convite. Vou pedir para vocês rapidamente, por favor, se apresentarem. Francisco, por favor. Pessoal, obrigado. Prazer estar com vocês aqui, Caio, Marco. Eu hoje sou responsável no Grupo 20 Compass pela área comercial e relacionamento com clientes e investidores na 1020 Partners, da seguradora que o Grupo 20 Compass criou e que é uma seguradora voltada exclusivamente para a Previdência. Em especial, a Previdência Corporativa. Então, atuo nesse mercado há mais ou menos 25 anos e a gente vai poder falar aqui um pouco, dividir um pouco sobre essa experiência, sobre o que a gente tem buscado trazer de novo para esse mercado, olhando para o bem-estar das pessoas, olhando para a experiência das pessoas com planejamento financeiro, com as suas demandas financeiras, com o seu bem-estar financeiro como um todo. Então, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Valeu. Marco. Obrigado pelo convite, Caio. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Marco Michaluati, sou fundador da New Value. A New Value é um clube de benefícios onde as empresas nos contratam para os seus colaboradores hoje terem acesso a mais de 25 mil marcas e estabelecimentos. Hoje, graças a Deus, depois de 8 anos, a gente já está com mais de 1 milhão de usuários nos mais variados segmentos de empresas. E acho que tem muitas curiosidades legais aí para a gente compartilhar hoje. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Pô, bacana, obrigado a vocês por terem vindo. Para começar a aquecer os motores aqui, até parece meio contraditório, né? A gente tem um pessoal para falar de previdência, aqui o Francisco, já o Marco vem para falar do consumo, da agora o pessoal que quer adquirir bens. Eu até queria, há um aparente antagonismo, mas está longe da gente falar que são coisas conflitantes. Eu até queria que vocês aprofundassem um pouco mais aqui nesse produto, nesse serviço que vocês têm oferecido, de qual a percepção das empresas, né? Do que elas têm buscado e vocês têm oferecido para essas pessoas que estão no ambiente de trabalho. Pode ser começar contigo aqui, Francisco? Claro, sem problema. Bom, assim, talvez o maior fator motivador de uma empresa hoje, quando implementa um plano de previdência, né, em especial previdência corporativa, é cuidar do bem-estar financeiro do colaborador, não só no momento que ele está na empresa, mas também cuidar dele quando ele deixa a empresa. Né, por qualquer motivo, seja de ordem voluntária, seja uma saída involuntária, né? Ou mesmo quando ele se aposenta, quando ele atinge uma determinada idade, que ele quer abraçar uma nova perspectiva profissional. A gente tem falado muito que foi-se o tempo em que se discutia a aposentadoria das pessoas, né? As pessoas hoje, quando chegam a novos capítulos da sua vida, que a gente tem percebido cada vez mais, até com o aumento de expectativa de vida do brasileiro, e também com a nova dinâmica das relações de trabalho e a questão das reformas da Previdência, é que os profissionais têm ficado mais tempo nas empresas, e além de ficar mais tempo nas empresas, os profissionais também, quando deixam as empresas por terem estado muito tempo, muitas vezes vão abraçar desafios profissionais onde eles conseguem ter uma conveniência, uma combinação da qualidade de vida, do tempo, com outras perspectivas, outras formas de trabalho. Né? Olhando dentro desse prisma, a gente percebe que talvez o maior fator motivador seja o cuidar do bem-estar, mas a gente percebe também que alguns outros fatores são importantes e relevantes para uma empresa hoje, quando implementa um programa de previdência. A atração de pessoas, porque
As empresas que hoje implementam planos de previdência corporativa, elas querem estar alinhadas às melhores práticas que existem no mercado em gestão de pessoas e, sem sombra de dúvida, as empresas que são mais atraentes são aquelas que oferecem os melhores benefícios, as melhores vantagens, né? E previdência, sem sombra de dúvida, é um benefício que torna dinheiro no bolso do colaborador. A retenção desses profissionais também, porque a previdência permite mecanismos que a gente chama de vesting, né? Que fazem com que esses profissionais permaneçam por mais tempo para fazerem jus, né, ao uso desses recursos depositados pelas empresas. E também a gente tem percebido uma crescente tendência de, dentro dessa perspectiva de retenção, o uso da previdência como um instrumento, uma ferramenta interessante de incentivo de longo prazo. Ou seja, a criação de regras, a criação de modelos, de políticas, permite usar o plano de previdência como um instrumento para poder reter esse funcionário e alinhar os objetivos dos acionistas com os próprios colaboradores. Sensacional. Vivendo aqui é o meu dia a dia mesmo, né? Eu trato muito de estruturação de programas de remuneração, incentivo de curto e longo prazo. A gente já percebe que existe uma tendência ainda muito tímida no Brasil, mas olhar também para o produto Previdência como algo super sustentável que faz sentido a gente pensar em incentivo de longo prazo de Previdência. Me ajuda a desconstruir alguns estigmas aqui. O pessoal fala, poxa, Previdência é difícil de lidar, não tem transparência, eu não consigo entender o que é, eu não consigo me comunicar com a entidade que faz a gestão. Como é que a 20 Compas aí oferece alguma coisa diferente para o mercado? Eu acho assim, talvez a maior dor que o nosso mercado, quando eu falo de previdência corporativa, ele se ressinta, né? É de uma dor relacionada à questão da ausência de tecnologia, da ausência do investimento de tecnologia. Isso não está ligado a um provedor diretamente, mas o mercado como um todo não investiu em tecnologia olhando para a previdência nos últimos anos. E o resultado disso é que boa parte dessa experiência que muitas vezes as pessoas relatam de, poxa, eu tenho dificuldade de entender o que eu tenho, ou acompanhar, ou conhecer, é de fato uma relação num tempo em que a tecnologia de fato vital, né, crucial, as pessoas têm acesso a uma previdência que ainda não conversa com essa tecnologia que a gente precisa. O cuidado que a gente teve ao desenhar essa nossa solução de previdência foi, de fato, construir a partir de um novo momento, a partir do que a gente costuma falar, né? Nós construímos uma nova seguradora sem legados de tecnologia, sem ter nenhum sistema antigo, um novo sistema, e essa seguradora já nasce com 100% digital. E, ao nascer 100% digital, ela proporciona tanto para o colaborador quanto para o RH, que é igualmente importante quando a gente fala de um plano de previdência corporativa, uma experiência digital e mais leve, né? Essa experiência digital e mais leve ela é importante porque é fácil de acompanhar, fácil de mudar, com flexibilidade para que essas mudanças que aconteçam ao longo da vida, na nossa trajetória de vida, se reflitam também no nosso planejamento financeiro, nas nossas finanças, né? E para o RH, a gente consegue endereçar boa parte das dores que eles têm hoje relacionadas aos processos operacionais mais engessados, a entregar uma experiência melhor para que eles consigam ter maior fluidez, menor alocação de pessoas cuidando desses processos operacionais. E a digitalização, a gente entende que é vital para isso. Um outro fator somado à digitalização é a questão da personalização. Então, a solução que a gente desenhou, ela traz, numa mão, a digitalização, a tecnologia, e na outra mão, ela traz a possibilidade do nosso cliente poder ter uma experiência de investimentos na Previdência muito semelhante à que ele tem hoje em qualquer plataforma de investimentos, com muita flexibilidade para alocar, para rebalancear os seus recursos, para inclusive fazer aportes, para acompanhar alvos que ele tenha na sua vida financeira. E a gente entende, né, Caio, que isso aí conversa muito com o bem-estar financeiro, porque bem-estar financeiro é proporcionar às pessoas a possibilidade delas se realizarem financeiramente. As ferramentas são diversas, mas a gente entende que o papel das empresas nesse sentido é conseguir proporcionar a esse colaborador a chance dele se planejar, ele ter os instrumentos adequados para atingir esses objetivos. Sensacional. E vamos lembrar o pessoal aqui que, em termos jurídicos aqui, a Previdência Complementar continua sendo um instrumento extremamente seguro, tem uma grande regulamentação a respeito do tema. Os cuidados quando a gente fala em estruturação ou implementação de um plano de previdência é sempre olhar com a finalidade de que eu quero criar de fato uma poupança para complementar a sua renda em relação ao valor do benefício previdenciário, né, que muitas vezes está aquém da remuneração que a pessoa tem em vida durante o seu contrato de trabalho ativo.
Em previdências que são geridas por entidades abertas, a gente chama assim, que são os bancos, são as gestoras, etc., eu não preciso conceder para todo mundo. Essa era uma preocupação. A empresa pergunta, Caio, eu posso conceder para um público específico? Eu falo, claro que eu não posso ter uma prática discriminatória, eu posso ter um problema trabalhista, mas se eu entendo que existe uma camada da minha população de trabalhadores ou trabalhadoras que precisa desse complemento da Previdência Social, não tem problema nenhum só beneficiar, entre aspas, esse público. Da mesma forma, ter contribuição extraordinária, né, com o propósito de gerar uma maior renda lá no futuro, justamente nessa preocupação de bem-estar e etc. É baixa nosso nível de cultura no Brasil para a poupança, seja para a saúde, seja para a previdência. Então, que bom quando a gente vê esse tipo de instrumento sendo aqui cada vez mais incentivado e tomara que isso tenha uma grande adesão. E vamos lembrar que existe um grande benefício econômico, né? Tanto para quem aporta, tanto a pessoa física como a jurídica tem os seus benefícios fiscais e até em relação ao resgate. Isso não se confunde com remuneração e etc. Então, hoje é muito tranquilo enfrentar eventuais questionamentos da Receita Federal, desde que, claro, tenhamos parceiros seguros para seguir em frente. Agora, passando a bola para o Marco aqui, Marco, a gente até estava batendo um papo esses dias, você deixa muito claro que você tem um hub lá de benefícios e longe de alguém querer dizer que você está incentivando o consumo desmedido. Muito pelo contrário, a gente vê uma grande aqui demanda, baita interesse das empresas em relação ao seu produto aqui, a New Value. Conta um pouco para a gente do que é. É exatamente isso. Eu acho que o grande diferencial que nos trouxe aí a crescer com muita rapidez é a gente não incentiva o consumo, as ofertas são todas perenes, então a ideia da plataforma ela é estar presente quando o colaborador tem a necessidade de realmente efetuar o consumo. Acho que um exemplo que a New Value foi muito importante foi na pandemia. Quem conseguiu, é claro, né, ficou em casa com uma família, geralmente uma média de 4 pessoas, então 24 horas por dia em casa, a geladeira ficou pequena, a máquina de lavar não deu conta, então criou-se uma necessidade de um consumo para eletroeletrônicos e eletrodomésticos. A New Value foi um baita de um canal para isso. E a gente expande aí essa ideia, e eu acho que vai muito de encontro com o que o Francisco falou agora, de pensar muito nessa economia real, né, quando você necessita e de estar presente em praticamente todos os momentos da vida do colaborador, mas não só dele. A gente gosta muito de falar do âmbito familiar. Então, parte de ensino ou até mesmo do consumo, você impacta a sua casa no dia a dia. Então, a New Value ajuda e muito nessa parte da renda familiar e também mostrando que a empresa, né, se preocupa com todos os momentos da vida do colaborador, mas também de todos no seu entorno. Eu acho que tem um ponto que vai muito de encontro aqui com o que o Francisco falou, que é a fluidez do RH. Né? A gente vê muito hoje que muitas das coisas das empresas estão nas costas deles. Então, você tem uma fluidez com a New Value, você tem uma fluidez com a Previdência, você tira um piano das costas do RH, onde ele consegue trabalhar com muito mais agilidade, que é algo, né, complexo hoje em dia, e com parceiros que realmente estão ajudando ali no dia a dia. A gente vai muito além de só ser um clube de benefício. A gente ajuda muitos outros parceiros que estão dentro da empresa a ser um canal de comunicação, a incentivar coisas internas. Então, alguns clientes nossos fizeram Semana de Saúde e Bem-Estar, nós levamos um psicólogo de um grande parceiro nosso lá para dentro, educação financeira também, feira de ensino, levamos 12 parceiros já para dentro de um cliente nosso, deu tão certo que replicamos para mais 2, 3 clientes. Então, eu acho que essa é a ideia, né? O RH hoje está muito estafado, todo mundo quer conversar com ele e ele tem que olhar para dentro da sua empresa. Eu acho que vir parceiros que tragam essa fluidez, agilidade para dentro do mundo empresarial, para dentro do mundo do RH, facilitem muito a vida da empresa, traz agilidade, traz o bem-estar econômico, financeiro, enfim, do colaborador, e é um ganha-ganha 360. Essa é a visão que a gente passa e que tem dado muito certo aí com todos os nossos clientes. Genial, sensacional. Agora, puxando de novo para o meu lado, agora olhando para o seu produto, para o seu serviço, vamos lembrar que o fato da empresa contratar algo que fornece um benefício econômico para os seus trabalhadores não significa necessariamente que eu estou tratando de remuneração. Não é o fato de eu ter contratado a New Value, eu conseguir um desconto para comprar uma televisão, que aquele desconto vira remuneração. Isso não tem relação nenhuma com a prestação do serviço. Então, se essa é uma preocupação do pessoal que está nos ouvindo, me parece que é uma preocupação que não tem muita fundamentação. A gente sabe do apetite da Receita Federal. Eles costumam criar teses aí para tentar arrecadar, mas não me parece sustentável a tentativa de dizer que esse tipo de desconto
configuraria a remuneração para todos os fins, trabalhistas, tributários, previdenciários, EAT, etc. Eu até me lembro muito que a gente até chegou a conversar, cada vez mais eu enxergo a política do business to employee, o B2E, que é, poxa, se eu sou dono de uma marca, nada mais justo ou necessário do que fomentar que as pessoas que estão aqui utilizem a minha marca, até como forma de marketing, de propagação. Não sei se a New Value acostuma também acoplar, né, esse tipo de solução, de serviço. Na mesma forma, a gente já viu até no passado a Receita de alguma forma tentar dizer que, poxa, se você vende para o mercado a 10 e fornece o seu produto para o seu trabalhador a 5, quer dizer que aqueles 5 são remuneração. Para mim, um grandíssimo absurdo. Exceto se eu escrever na minha política, no meu contrato com a New Value, dizendo que aqueles 5 decorre porque a pessoa performou bem, né, porque teve que manter o contrato por tanto tempo em tais condições, caso contrário, não me parece ser essa a situação. A sua visão é muito parecida com isso? Vocês têm essa solução lá dentro de casa? Exatamente igual. Sim, hoje a New Value ela vira uma intranet da empresa. Então, não só eu entro com os nossos benefícios, mas também a Previdência ou uma rede de academias que essa empresa contratou, ela joga para dentro da New Value e eu viro a sua intranet. Então, o B2E também existe, tem várias empresas que dão algum benefício do seu produto, né, para todos os colaboradores. Então, a gente acaba entrando com isso. Eu acho que é muito importante falar, quando a gente fala de benefícios, a gente está dando a melhor condição nos nossos parceiros. Em nenhum momento eu estou te dando 200, 300, 400, 500 reais para você poder consumir nestes parceiros. Então, existem mecânicas de empresas que tentam fazer isso, e aí pode sim entrar no que você acabou de citar. No nosso caso, não. Você vai entrar no parceiro A, você vai escolher o que você quer comprar, independente do valor, e você vai ter acesso à melhor condição comercial deste parceiro neste momento. E aí ampliado hoje para, mais uma vez, mais de 25 mil marcas e estabelecimentos. Bacana, por isso que quem te contrata, que é o empregador, é ele que te custeia, não existe um repasse aqui, não, pega o dinheiro do empregador e repasso como forma de mascarar remuneração. Então é super bacana deixar isso claro, para ninguém parecer que é jeitinho de entregar remuneração indireta, sem parecer que o é. Legal, agora pensando um pouco em tendências, exercícios de futurologia, como é que vocês enxergam aqui, no seu caso aqui, Francisco, para começar, a questão da previdência? Você enxerga que já existe um crescimento, seja por conta da tecnologia que vocês têm oferecido para o mercado, ou é alguma coisa muito tímida ainda, que a gente enfrenta barreiras culturais e etc., para conseguir ver um aumento significativo? Eu acho assim, se a gente olhar bem objetivamente, a gente já tem visto um crescimento que é impulsionado por toda a realidade que a gente viveu pós-pandemia, né? Se antes a grande parte das empresas já passava de alguma forma por um processo de transformação digital, a pandemia, né, com o fica em casa e depois a gente vê o que acontece, foi meio que atropelou muito todo o processo de transformação digital. E isso conversa em todas as frentes. Na frente dos benefícios, como o Marco comentou, na frente da previdência. Então, no nosso ponto de vista, a gente costuma brincar aqui, 11 entre 10 RHs, quando a gente conversa sobre as vantagens tecnológicas, essa conexão com esse novo momento, entendem perfeitamente e atribuem um grande valor à possibilidade de ter uma previdência que converse com esse tempo. Óbvio, barreiras culturais ou barreiras de compreensão vão sempre existir, mas a gente entende que existem mecanismos muito eficientes de a gente conseguir mitigar todos esses riscos ou todas essas questões, principalmente com base num processo de comunicação claro, com intuitividade na contratação dos serviços, com uma parte de education muito interessante que a gente promove junto aos nossos clientes para promover informação e homogeneizar conhecimento sobre finanças. Né? Não adianta a gente chegar, vou implementar um plano de previdência. Se eu não pude chamar os colaboradores antes para explicar, por exemplo, como organizar o orçamento familiar, como é que a gente consegue diferenciar uma dívida boa de uma dívida ruim, né? Nessa questão de dívida boa e dívida ruim, no contexto do bem-estar, em vários desses nossos encontros, workshops, que a gente chama de finanças pessoais, a gente costuma explicar para as pessoas assim, tem dívidas que fazem parte da nossa vida. Por exemplo, nós, réis mortais, dificilmente vamos comprar um imóvel ou um automóvel sem pegar um financiamento. Essa dívida é uma dívida que faz parte da vida de todo mundo, né? Mas tem dívidas que, se você não souber controlá-las ou trabalhá-las, administrá-las, elas podem te impedir de você consumir o básico no final do mês, fazer as suas compras, né? Tem um impacto
significativo no teu orçamento. Então, a gente procura construir, conjugando a questão da educação financeira, desses valores, né, transmitidos na educação financeira, com um processo amigável, intuitivo, fácil de entender, fácil de contratar e bom para quem faz a gestão do benefício, no caso do RH. A gente entende que esse conceito tem sido muito bem recebido e a velocidade com que isso vem acontecendo é uma velocidade muito grande, Caio. Então, assim, nosso ponto de vista, é uma coisa que veio para ficar e uma tendência que se configura para os próximos anos aí. Do seu lado aí, Marco. Eu acho que vai muito de encontro a essa parte da tendência, né? A gente viu que, voltando para a pandemia, muitos nossos clientes pediam muito essa parte, né, da orientação psicológica, burnout de você estar em casa ou, né, de você ter que estar saindo para ir trabalhar, né, sem saber o que está acontecendo. E eu vejo que mais recentemente o que os RHs têm pedido é a parte da educação financeira. Então, eu acho que vai muito de encontro que o momento tem sido muito esse. É um tema que está muito em discussão no dia a dia. Eu acho que até mesmo a gente viu muitas mudanças agora, né? Falando aí do crédito consignado, foi uma mudança brusca que, se você for olhar a fundo, até a ajuda do RH deixou de ser o RH um pouco olhando quem que vai dar, qual que é a taxa, e virou algo aberto onde o colaborador vai e ele mesmo olha e vê. Então, eu acho que essa educação financeira também, de você estar lá ensinando, mostrando o caminho, né, auxiliando ele, para ele poder tomar a melhor decisão, é algo que se tornou ainda mais importante com essa mudança que veio recentemente. Sensacional, vocês levantaram uma bola super importante aqui, porque justamente no conceito de NR1, que é agora mapear risco psicossocial e etc., a gente sabe que, se não for o primeiro, é um dos primeiros fatores que desencadeia um problema de saúde mental, a questão financeira. Né, que fica aquela questão guardada, ninguém quer falar a respeito, e o que falta muitas vezes é a conscientização. Então, que bom a gente encontrar parceira, por mais que eu tenha um produto que vai gerar uma vantagem financeira para a companhia, para o empregador ou para o próprio trabalhador, no final do dia a gente está querendo motivar e discutir algo que é muito relevante para as organizações. Senão, claro que eu trago uma economia e não tenho sustentabilidade, não tenho perenidade. Acho que é muito disso, né? Pô, que legal. Aqui, então, infelizmente, já tem que terminar nosso podcast, que tenha sido um aquecimento para os próximos a respeito do tema. Acho que merece um só para falar de previdência, um só para falar de pacote de planos de benefício aqui, de geral para as companhias. Queria que vocês deixassem um recado final para os nossos ouvintes aí a respeito do tema, de como vocês enxergam, porque eu acho que é importante compartilhar da Vit Compass, em termos de previdência, e da New Value aqui no Hub de Benefícios. Por favor, aqui. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né? Prazer estar com vocês. Eu acho assim, o que a gente percebe e como a gente pode ajudar, né? Como é que a gente pode apoiar. Além da solução, além da questão de a gente prover um serviço, prover uma solução que ajuda a vida das pessoas, tanto o colaborador quanto o gestor dos benefícios, com aquilo que a gente faz, eu acho que a gente está, de fato, construindo um valor para as próximas gerações, né? Olhando para as finanças, olhando para o planejamento financeiro, que ele conversa bem e ele se integra muito bem com os programas de bem-estar financeiro que as empresas têm hoje, né, que desenvolvem hoje. A nossa proposição, de fato, é ser este braço para as empresas, ser essa ferramenta para que as empresas precisam, né, esse parceiro que elas precisam para implementar esses programas, desenvolver esses programas e, mais do que isso, para ajudar também no acompanhamento desses programas. O Grupo 20 Compass é um grupo que cresceu muito nesses últimos 16 anos que a gente está no Brasil. Ele hoje, como conglomerado financeiro, a gente administra recursos que estão chegando na casa dos 330 bilhões de reais, mas ele toma uma decisão de criar um novo business, uma nova seguradora, nova de fato, com sistemas novos, do zero, para construir algo que seja relevante e impactante, justamente para quê? Para que a gente não tenha que administrar coisas que aconteceram em gerações passadas ou em tempos passados, e conseguir construir, ter a velocidade de desenvolvimento dessa tecnologia, de novas features, de novos serviços e produtos que consigam proporcionar a esse cliente a melhor experiência, né? Então, a gente está realmente assim, muito empenhado em ser esse parceiro para os nossos clientes, para o cliente final,
e está à disposição de vocês, parceiros do mercado também, para a gente conseguir construir soluções de cocriação, né, onde a gente pode pensar em modelos aí de parceria, desenvolvimento de soluções que envolvam não só o produto em si, mas a possibilidade de integrar a nossa experiência também na experiência de parceiros que têm interesse em oferecer essa nossa experiência de previdência digital para os seus clientes. Então, acho que o nosso recado é esse. Muito obrigado, estamos à disposição. Sensacional, obrigado, Francisco. Marco? Queria agradecer também, muito bom o bate-papo. Acho que a mensagem é muito mais do que um simples clube de benefício. Acho que a ideia nossa é ajudar a fomentar a comunicação dentro da empresa. Então, como eu falei, a gente traz os produtos para dentro, que seja o que a empresa já tem, e eu acho que a gente consegue ajudar e muito o colaborador a ser impactado. Eu acho que é a nossa expertise, a gente tem uma taxa de aceitação de mais 50% de ativação no primeiro mês, independente do tamanho do cliente. Então, temos clientes de 60 mil colaboradores, 40 mil, mas a gente também democratizou os benefícios. Então, tenho empresas de 5, 10, 15, 20 colaboradores que estão oferecendo os mesmos benefícios que empresas, né, mais uma vez, enterprise, né? E eu acho que esse é o grande objetivo nosso. Eu acho que é virar um one-stop shop, né? Quando a gente fala de benefícios, agregar valor, trazer os parceiros que já estão dentro ou ir atrás, né, de soluções que realmente impactam e sejam verdadeiras. Porque eu acho que esse é o mais importante. A gente é muito focado em qualidade. E eu acho que a qualidade é o que gera esse 50%, é o que gera a gente, graças a Deus, ter passado 1 milhão de usuários hoje em diversas empresas e sendo muito fluido, mais uma vez, que eu acho que agilidade e fluidez é o que é uma startup, né, tem que ser. Eu acho que é a verdadeira força de você ser chamado uma startup, chama-se agilidade, e é trazer isso para dentro das empresas, né? A gente ajuda na comunicação, a gente ajuda na gestão, a gente traz para dentro tudo que eles estão querendo ou que já tem. Mais uma vez, a gente tira um pano das costas e ajuda eles nessa comunicação e trazendo a melhor solução para quem mais importa, que são os colaboradores. Poxa, show. Obrigado, Marco. Obrigado de verdade por terem vindo e até a próxima oportunidade. Obrigado para vocês que ficaram até o final com a gente. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Abraços. Boa.